Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Kelvin Sampaio, estou aqui hoje para conversar com vocês sobre sobre uma estratégia específica de ensino que também é muito utilizado na análise do comportamento, que é o ensino incidental. O ensino incidental, gente, primeiro a gente tem que entender que a imensa maioria das situações de ensino naturais da vida humana, elas não acontecem em um planejamento de treino por tentativas discretas. Isso vocês já devem ter percebido. Os treinos por tentativas discretas, eles são muito citados, nós temos muitos dados importantes relacionados com procedimentos para pessoas com autismo, mas nós temos que garantir não somente que o aluno aprenda em determinadas condições, mas eu preciso também assegurar que esses comportamentos eles tenham uma generalização para outros ambientes, que esse comportamento ele aconteça de uma forma mais espontânea no ambiente, Então eu preciso garantir que esse comportamento, que o meu aprendiz, ele entre no ambiente e ele se comporte como aprendiz, ou ele se comporte respondendo ao que ele aprendeu, de forma mais espontânea, de forma também não sobre o controle específico de uma pergunta, de um pedido, de uma situação. O ensino incidental, ele também, assim como o treino por tentativas discretas, ele é planejado dentro de um contexto de ensino em que eu tenho um estímulo antecedente, que é um objeto, é uma figura, é uma fala, é um gesto que eu faço. Eu tenho uma resposta requerida do aluno, Essa resposta ela vai acontecer com ou sem dica, Então vai depender da avaliação que eu já tenho do aluno. Eu tenho, assim como no treino por tentativas discretas, eu tenho hierarquia, tenho que seguir a hierarquia de dica, a hierarquia de ajuda, Então o aluno responde, eu vou garantir o acesso a ele ao reforçador, Então tenho feito uma seleção do que a criança gosta, de quais itens a criança vai querer brincar, vai querer, ou é se elogio, se é acesso a um comestível e tudo. Então, no ensino incidental, vamos pegar um exemplo. Então, eu tenho aqui alguns brinquedos, Aqui na mesa tem alguns brinquedos e eu tenho um perfil de aluno, na verdade, eu conheço bem o meu aluno, já fiz avaliações, ele já fez uma avaliação do VibMap, eu já construí o plano terapêutico do aluno, eu já defini os alvos e objetivos, que estão lá no plano terapêutico. E vamos supor que ele entra aqui na sala e eu digo assim, não, agora a gente vai fazer agora uma atividade, como treino incidental. Então eu deixo o aluno escolher os brinquedos, só que tem um detalhe, todos esses brinquedos que estão aqui, eu escolhi, eu conheço esses brinquedos, eu já descrevi operacionalmente cada alvo possível de utilização para o meu aluno. Então, se o meu aluno é o João, então eu tenho aqui o plano terapêutico do João e eu sei que o João ele gosta de brincar com o pula pirata, eu sei que o João gosta de brincar com os pelúcias, eu sei que o João gosta de um jogo específico, de tabuleiro. Então eu pego esses itens que estão aqui disponíveis, e já tenho feito uma lista de alvos possíveis para cada um deles. Essa lista de alvos possíveis, ela é importante porque, veja, eu estou treinando, não é aleatório. Muitas pessoas confundem, dizem, ensino naturalístico é de qualquer jeito. Eu estou fazendo no naturalístico. E aí acaba que você olha, a pessoa não tem objetivo, não tem registro, não tem alvo de ensino, não tem hierarquia de dica, ou seja, não está fazendo um treino dentro do modelo ABA. Então, para que a gente faça isso de uma forma com parâmetros, ABA, eu preciso de fato ter alvos de ensino, eu ter hierarquia de dica de ajuda, eu ter lá registro das respostas do aluno, uma quantidade de tentativas e as porcentagens para eu garantir se o aluno vai avançar ou não. Nesse exemplo, vamos supor que o aluno escolheu aqui
o Pula Pirata, né? Então, vamos supor que ele escolheu o Pula Pirata e eu já previamente tinha estabelecido que, em conformidade com o plano terapêutico do João, né? Então, em conformidade com o plano terapêutico dele, os alvos possíveis para esse brinquedo vão ser: ele vai ter que fazer alternância de turno, ou seja, esperar a vez dele para poder brincar. Ele vai ter que nomear cores, né? Porque nesse jogo tem espadinhas, tem materiais, né? Que ele pode nomear, né? Que são esses estímulos. Então ele pode nomear a cor, né, dessas espadinhas. Vamos supor que eu coloque que ele tem que parear, então eu peço inicialmente que ele classifique. Eu digo, separe todas as espadinhas que são amarelas, né? E aí ele vai separar as espadinhas correspondentes. Então veja, eu estabeleci alvos de ensino. Eu estabeleci que esse jogo, apesar de o João ter escolhido espontaneamente esse jogo, mas ele escolheu espontaneamente esse jogo, mas esse jogo eu estabeleci alvos de ensino. Então vamos supor que eu estabeleci que ele tem que fazer alternância de turno. Então 10 oportunidades no mínimo, né? Dentro desse jogo eu tenho que fazer 10 oportunidades para ele fazer alternância de turno, né? E aí eu vou registrar alternância de turno, tá lá na minha folha de registro, alternância de turno, pareamento, rastreio, ou enfim. Então tá lá na minha listinha de registro. E aí vamos lá, ele separou os itens, ele separou por cor, então eu vou marcar aqui, fez pareamento, né? Aí agora ele tem que fazer um pedido, né? Vamos supor que eu coloquei lá, pedir por item. Vamos supor que seja um alvo. Então, eu estou brincando com ele, está colocando aqui a sua vez. O que você quer? Ah, me dá. Tá bom, então vai lá e coloca, né? E aí eu vou registrar que ele fez o pedido, né? Então, ao longo de uma brincadeira como essa, eu posso elencar 4 alvos de ensino, por exemplo. Então, o que vai tornar essa atividade diferente de um treino por tentativas discretas é que aqui, além de eu ter mais possibilidades, né, você vê que o aluno selecionou, ou seja, o controle total do ambiente não estava nas minhas mãos, porque ele poderia ter escolhido outro material, né? Mas independente disso, né, eu tenho que ter esse planejamento. Então, eu não vou chegar com um brinquedo que eu não conheço, não vou chegar com um material que eu não conheço, não vou criar objetivos aleatórios na minha cabeça. Então isso já vai estar presente no currículo do aluno, né? Vai estar presente, né, na descrição do currículo do aluno. Então eu vou fazer as tentativas, né, lá em conformidade com o que eu planejei para este brinquedo, para esta criança. Ele vai responder e na medida que ele for respondendo eu vou marcando as tentativas dele. Eu tenho critérios, ou seja, então se eu precisei usar a dica, ajuda para ele responder, eu vou marcar, né, o nível de ajuda que eu utilizei, né? Então, para ele avançar para o próximo passo de ensino, ele vai ter que avançar em nível de critério de ajuda. Então, eu tenho esse alvo, esse brinquedo ele vai ter que reaparecer, né? Então, uma vez no mês eu seleciono esse brinquedo? Não. Lembre-se, eu estou falando de ensino, então eu preciso que mais oportunidades, mais tentativas aconteçam diante desse brinquedo, né? Então tem que ser um material que ele vai aparecer constantemente, ele vai estar nesse contexto, né? Com muita frequência, né? Então o ensino incidental ele não torna a nossa tarefa mais fácil, não, né? Ele torna a tarefa muito mais complexa. Então exige que o aplicador, que o professor, que o terapeuta, ele conheça muito bem o instrumento, né? Eu preciso conhecer, ter brincado, ter jogado, eu preciso ter conhecimento desse instrumento. Eu preciso conhecer muito bem o currículo do meu aprendiz. Eu preciso sentar e definir os alvos possíveis dentro desse brinquedo, né? Então eu estou aqui com a programação, com o currículo do João. E aí eu sei quais são os itens que o João geralmente escolhe, geralmente pega, geralmente seleciona. Já fiz essa avaliação, já anotei
isso em avaliação. E aí agora eu vou pegar cada item desse. Então eu já fiz o pula pirata, já selecionei aqui todos os alvos possíveis. Agora vamos supor que ele pegue os pelúcias. Não? Então hoje, agora ele encerrou o pula pirata, ele quer pegar os pelúcias. Então quais são os alvos possíveis que são importantes, que estão lá elencados no currículo do João, que ele precisa adquirir, que faz parte do planejamento dele, que eu vou colocar aqui na brincadeira com os pelúcias. Né? Então vamos supor que a gente está trabalhando roteiros de brincar. Né? Então ele precisa avançar com roteiros de brincar, ou precisa passar mais tempo, né, manipulando ou dando função para um brinquedo. Né? Então se ele pegou os pelúcias, então eu já tenho um roteiro de ações. Então vamos supor que eu pego um brinquedo e o outro, e digo que eles se abraçaram, que eles vão passear. Né? Então ele faz isso com modelo. Então eu tenho que descrever, né, que ele vai seguir o roteiro com o modelo do instrutor. Eu posso também pegar esses itens e fazer ele nomear esses itens. Né? Vamos supor, é o cachorro, é o rato, é a girafa. Né? Então vamos lá, você quer brincar com qual? Ele pega, qual o nome desse aqui? E ele diz, é o rato. Muito bem, é o rato. Né? Então vamos supor que um dos alvos é a nomeação dos estímulos. Então veja que eu estou construindo, eu selecionei, né, previamente. O nosso trabalho é difícil, hein, gente? Previamente eu selecionei esses brinquedos, esses objetos. Previamente eu selecionei eles e já descrevi alvos possíveis. Já fiz a minha folhinha de registro, já criei critérios de avanços, né? Já criei o protocolo de registro dele, e na medida em que esses estímulos, que eles fazem parte do meu ambiente terapêutico, faz parte da casa da criança, as chances dele escolher, dele apontar, dele querer esse recurso são grandes. Então eu vou definir que essa é uma atividade para acontecer, né? Vou definir que esse é um tipo de treino que vai acontecer, né? Então é importantíssimo que a gente tenha no currículo dos nossos alunos modalidades de ensinos diferentes. Então eu tenho lá situações em que eu vou fazer treino por tentativas discretas, eu posso posso definir, né, em qual ambiente, em qual situação esse treino por tentativas discretas vai acontecer. Eu posso também programar, né, treinos incidentais, ou seja, o ensino incidental ele não torna a nossa atividade enquanto professor, enquanto terapeuta, enquanto aplicador, não torna a nossa atividade mais fácil. Certo? Então fiquem atentos, né, a essas dicas, essas orientações. Escrevam aí se vocês fazem uso de ensinos incidentais, né, como que vocês organizam os alvos de ensino, né, dentro de um treino incidental para o aluno de vocês, para o aprendiz de vocês. Comentem o que vocês acharam, né, e dá um joinha aí para ajudar aqui, né, para me ajudar e fazer com que o Luciano me chame mais vezes para fazer vídeo. Tá bom, gente? Obrigado e até o próximo.